futebol, ele me escolheu e eu escolhi o futebol. Meu sonho é ser jogadora profissional. Se um dia lá na frente der errado, ela nunca vai dizer, meus pais não me apoiaram. Ela nunca vai dizer isso, porque a gente sempre está aqui apoiando ela, né? Eu vejo assim o futebol como uma base de um começo de tudo, né? Meu sonho é ser jogadora de futebol profissional. E eu também, que eu gosto muito de futebol. Gosto de cuidar das pessoas, né? E eu gosto mais de cuidar das meninas, porque poucos projetos cuidam só de mulheres. Então o Menino Olímpico ele foi feito para mulheres. No país que tem o futebol pentacampeão mundial, as mulheres foram impedidas de praticar o esporte. A modalidade feminina ainda é discriminada e faltam recursos para a prática do desporto. O futebol feminino sofre preconceitos desde o início de sua existência. No ano de 1941, as brasileiras sofreram com o Decreto-Lei 3.199. Sancionada no dia 14 de abril pelo governo Getúlio Vargas, que proibia as mulheres de exercerem qualquer prática esportiva que estivesse em desconformidade com seu porte físico. E dentro dos esportes proibidos estava o futebol. O objetivo da lei era exatamente proibir que as mulheres jogassem futebol, jogar futebol para que as mesmas não tivessem interferência na maternidade, que isso é uma verdadeira ignorância, é uma inverdade, eu acho que é uma falta de conhecimento, uma ignorância muito grande com relação à medicina. Então, agora, o que a gente tinha que fazer? Estava na cabeça da sociedade. A gente tinha que bater de frente e tinha que quebrar o paradigma. Essa lei foi de 41, da época de Vargas, e prevaleceu até 94, né? Então, nós só criamos o Menino Olímpico 12 anos depois. Então, ainda estava muito maturado na cabeça da sociedade, entendeu? Na cabeça e no coração. Então, sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que via na mulher a incapacidade de ser atleta, ser jogador de futebol, né? Aquilo era um paradigma. A gente entrar naquele tempo com projeto, com meninas, era muito difícil, né? Tanto que nós conseguimos poucos patrocinadores. Eu me lembro da quantidade de portas que eu levei na cara quando fui atrás de patrocínio. Mas nem por isso a gente desistiu, a gente arranjou algumas parcerias e, graças a Deus, o Menino Olímpico ele se desenvolveu naturalmente. Teve um processo de desenvolvimento e isso foi natural. As famílias foram se engajando, os pais vieram chegando e a gente foi buscando o espaço dentro do esporte. Quando eu escolhi jogar futebol, eu já sabia que eu ia enfrentar vários preconceitos, mas eu tinha que manter o meu foco. Tipo, eu não poderia falhar comigo, tipo, de ligar para os preconceitos, porque o povo vai falar, ai, mulher macho, futebol é só para homem. Eu tinha que enfrentar aquilo, porque se eu não conseguisse enfrentar aquilo, eu não ia conseguir jogar futebol. E eu sempre quis isso na minha vida, sempre quis jogar futebol, então eu tinha que enfrentar os obstáculos e os preconceitos também. E o meu foco era jogar, e para mim jogar eu tinha que manter o meu foco e não ligar para a opinião dos outros em questão de preconceito. Vocês têm mania de querer só fazer isso aqui, ó. Querer ganhar. Não, gente, utiliza aqui o corpo de vocês. Se ela tá com a bola aqui, eu tenho que estar aqui, ó, atrapalhando ela pra ela não tentar raciocinar e tentar tomar a decisão correta. Ou antecipar, usar o braço de vocês aqui, ó, pra não deixar ela, ó. O Menino Olímpico foi a primeira porta que foi aberta para a minha vida. E foi no Menino Olímpico que eu comecei aos meus primeiros treinos, a começar a entender realmente como é uma vida de um atleta, o que é que eu tinha que fazer para ser uma grande atleta, o que é que eu tinha que fazer para chegar em grandes clubes. Foi no Menino Olímpico que eu comecei a
a ver o lado profissional mesmo. Aí, no entanto que eu me destaquei, consegui jogar em alguns clubes aqui de Fortaleza, como Caucaia, São Gonçalo, Faculdade Ateneu. A Olímpica foi um projeto que nós criamos em 2006 para cuidar das mulheres, para cuidar principalmente da modalidade de futebol feminino e inserir a mulher na sociedade utilizando o esporte como ferramenta. E na época, em 2006, quando nós fundamos o projeto, a ideia era fazer diferente. E o diferencial estava exatamente no patinho feio, naquilo que ninguém queria. Enquanto não existia nenhuma escola de futebol feminino, eu resolvi criar. E eu digo, é aqui que eu vou fazer o investimento, eu vou investir na mulher, porque a mulher, ela me dá o retorno profissional no futuro e vai dar o retorno educacional. Quando nós fundamos a escola Projeto Menino Olímpica, não existia criança para vir para a escola, só mulheres a partir de 18 anos. Por quê? Porque as famílias não permitiam que as filhas jogassem futebol. Então aí eu digo, é aqui que eu tenho que entrar, é aqui que nós vamos quebrar os paradigmas, é aqui que a gente vai buscar as famílias e incluir, fazer um processo de inclusão das famílias dentro do projeto, para que o projeto se desenvolva, se fortaleça, não só com as meninas, só com as atletas, mas principalmente com as famílias. Edmaria, quando as meninas decidiram jogar futebol, como é que foi a reação da família? Muito apoio, porque na família já tem pessoas que jogam, né? Prima, tia, e aí foi muito aceitado. Sempre a Andrene teve apoio de todo mundo, sempre, nunca. A única que ainda não queria que ela jogasse era eu, mas não era nem por conta de preconceito não, que eu não tenho preconceito. Era mais cuidado mesmo, medo dela se machucar, que ela era muito maguinha, muito pouquinha. Mas aí as pessoas começaram a colocar na minha cabeça que se era o que ela queria, eu tinha que correr atrás com ela e é isso aí, tô aqui. Adriana Guedes, Sara Tainá, Maria Ângela, Luana Guimarães, Clarice Vitória. Eu descobri o Menino Olímpica, eu tinha meus 15 anos de idade. Na minha época eu jogava numa quadrazinha perto da minha casa, futsal, e só que eu já queria jogar futebol de campo, só que eu não conhecia ninguém que me levasse para algum treino de campo, que naquela época futebol a gente não via nem na televisão, quanto mais em projeto. Aí eu conheci através de uma colega que disse, Luana, tem um time ali só feminino, estão começando a treinar a campo. Aí me levou uma vez para o treino, eu gostei, conheci o professor Chagas. E quando eu fui a primeira vez, e foi aquilo ali, eu vi uma porta, a porta que eu queria para a minha vida. Que era isso que eu queria para mim, aí eu só pensei, a oportunidade de eu jogar futebol é agora. Então eu vou me dedicar nos treinos, não faltava um treino, comecei a treinar focada. E comecei em 2008, 2009 a jogar no projeto Menino Olímpica. O preconceito, ele naquela época, 2008, 2009, ele existia muito, que futebol era só para homens. E as meninas que queriam jogar futebol naquela época, elas tinham que enfrentar esse tipo de preconceito. Eu tinha dias que eu chegava em casa chateada por me chamarem de macho e fêmea, que futebol não era para menina. Cheguei até a brigar com alguns colegas, porque eu conseguia me destacar mais, jogar futebol mais do que eles, e querendo ou não, eles chegavam numas entradas muito duras em mim, eu chegava em casa machucada pelas pancadas que eu levava. E aquilo ali, às vezes, me doía um pouco, sabe? Porque só porque eu sabia jogar futebol mais do que eles queriam de alguma forma tirar eu do foco, né? Só que é como eu falei, futebol eu escolhi, eu sabia que eu ia enfrentar os preconceitos. E eu tinha dia que eu ficava triste, mas continuava no meu foco e é isso aí, bola pra frente. O projeto eu conheci através da família mesmo. Minha cunhada indicou o projeto porque a filha dela já participou, né? E aí eu matriculei as crianças e elas amaram. E estão aqui até hoje, né?
E por uma ironia do destino, né, eu fui trabalhar num evento lá na Marinha. E quando cheguei lá eu vi um bocado de meninas jogando. Aí eu achei interessante, era muito longe o trajeto, muito contramão, mas mesmo assim eu levava, sempre levei, sempre acompanhei. Aí ela passou uns 2 anos, aí ficou meio difícil pra gente, aí o trajeto, o trabalho, não tinha como levar ela, não tinha quem levar ela. Aí ela deu essa parada, né? E quando o projeto retomou aqui no Maracanaú, porque não tinha, então ela mesma se inscreveu, ela mesma já estava maiorzinha, né? Então aqui deu super certo pra gente. A nossa missão é exatamente essa, de inserir a menina na sociedade, desenvolver o futebol feminino aqui no estado do Ceará, principalmente no estado do Ceará e hoje para boa parte do Brasil. Então, nós hoje estamos aí em 2 estados, estamos no Rio Grande do Norte, né? E a gente, se Deus quiser, brevemente vai estar em mais estados aqui da região do Nordeste. Então, a minha ideia é trabalhar para que as meninas tenham o melhor. Então, buscando parcerias com empresas, com o governo do município, estado, o governo federal, para que a gente possa dar uma condição ampla, não só para que elas desenvolvam o futebol, mas também para que elas se desenvolvam como seres humanos. Inicialmente nós bancamos, né? Banquei boa parte do projeto, a gente conseguia alguns parceiros, né? Alguns parceiros e o mínimo, recursos mínimos para a questão dos materiais. E nós, como educadores, a gente conseguia parcerias na sociedade, né? Nós conseguimos parceiros, professores que vinham fazer um trabalho voluntário e que ajudou muito no desenvolvimento do projeto, né? Agora, atualmente não. Atualmente nós temos o financiamento da Lei de Incentivo, né? Projeto pela Lei de Incentivo Federal, e hoje o Menino Olímpico ele tem 23 patrocinadores, né? Quando você ia buscar esses patrocínios, né? Tu levou muito não por ser um projeto voltado para meninas ou não influenciou ser um projeto para meninas? Sim, demais. Muita dificuldade, as empresas não entendiam a questão do desenvolvimento dessa modalidade, entendeu? Então, com a questão do preconceito, a questão de jogar futebol para as empresas não era normal para as mulheres, entendeu? Preferiam investir no futebol masculino, em grandes clubes, quando na verdade as empresas elas têm uma responsabilidade social, e se elas investirem no social, principalmente das mulheres, é uma empresa que vai ter com certeza certificação de empresa responsável, empresa que tem desenvolvimento social e que o Ministério Público vê com bons olhos, os governos observam essas empresas com bons olhos e a sociedade em geral. Atualmente, o Menino Olímpico ele está se voltando mais para o social, para a questão da iniciação com crianças a partir de 5 anos, crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Por quê? Porque exatamente é onde nós encontramos os recursos para manter esses projetos. Então a questão do rendimento, do desenvolvimento do futebol já profissional está muito difícil para a Associação Menino Olímpica manter esse trabalho. Porém, o trabalho social ele é feito exatamente com verba, né? Com verba da Lei de Incentivo, que é bancado pelas grandes empresas. Então, isso aí não tem dificuldade nenhuma para bancar essa turma. Agora, a questão profissional, as competições, aí é outro departamento, e o Menino Olímpico está seguindo mais nessa linha do social. Eu acho esse projeto maravilhoso e está sendo muito bom para elas. E vocês gostam de futebol mesmo? Sim, eu amo, é meu esporte favorito. E o teu? Bailarina, mas eu gosto de futebol também. A Andreina é uma menina tranquila, sempre gostou de jogar desde pequena, e na época não existia escolinha para menina, né? E sempre o primo dela jogava numa escolinha e ela sempre ficava me perguntando por que não tinha para menina, né? O meu primo, tem um primo, e eu ia pra casa dele. E aí ele gostava muito de jogar. Aí eu comecei a
querer ir junto com ele pra jogar com ele, jogar com meu tio. E aí eles me colocavam no time, eu não jogava essas coisas, mas aí eu me interessei. Aí depois eu comecei a ver sobre o futebol, aí que eu vi a Marta, aí eu descobri que mulheres também podem ser jogadora. Aí eu também assisti um jogo masculino, aí tem o Messi, me inspirei muito no Messi, que ele é pequenininho e tem aquela habilidade toda com a bola. E o que é que te chama a atenção na Marta, né? Que a Marta é mais uma das suas inspirações. Acho que mais por ela ser mulher também, da onde ela tá, ser considerada a melhor do mundo, conhecida mundialmente. Toda a história dela também, a trajetória dela, pra ela estar onde ela tá, é muito inspiradora. É muito guerreira, uma mulher que cresceu no futebol mesmo com os preconceitos e a visão da sociedade. O futebol foi minha paixão desde o início, desde a primeira vez que eu vi assim, pô, quero jogar futebol e nunca mudei. Aí eu procurava muito jogar em outros cantos, mas não tinha feminino, só tinha masculino. Aí eu até tentei jogar com os meninos, mas não tinha aquele destaque todo. Aí eu encontrei o projeto, acho que eu tinha 13 anos. Aí eu joguei, passei o tempo, só que aí eu parei. Porque ficava longe da minha casa, era muito longe. Aí eu parei de ir. Aí, quando foi recente, eu ouvi dizer que ia ter aqui, perto da minha casa, né? Aí eu, por que não? Aí vim participar de novo. E pra ela jogar o futebol, ela teve alguma influência? Ela tem algum ídolo lá no futebol? Ou veio alguma influência de dentro de casa? Na verdade foi de dentro de casa mesmo, porque ela tem um primo que ele gosta muito. E ela, muito pequena, ela ia lá pra casa dele. Aí ele levava ela pro campo pra jogar. E ela passou a gostar, pegar amor, né? Desde muito pequena mesmo, uns 4, 5 anos por aí. E ela jogava com os meninos, né? E ela sempre me questionava muito porque que não tinha escolinha de futebol para menina, só para menino. Passe firme, Heloíse, passe firme, esse passezinho devagarzinho, ó, o adversário vai pegar, eu tenho que dar o passe firme. Eu sempre quis viver o que eu estou vivendo hoje. Fazer faculdade, me formar em educação física e quando eu parasse de jogar, passar o que eu tive como atleta, passar na minha experiência na faculdade também para elas. E a maioria delas falam que eu sou, que elas me elas se verem futuramente como eu, como a Luana Black, professora Luana. Eu falo muito para elas que o futebol é uma ferramenta positiva na vida delas, mas que elas precisam focar no estudo delas, porque o futuro delas é os estudos. E eu falo sempre para ela minha vida pessoal para elas, que se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse focado nos meus estudos, hoje eu não estaria aqui como professora, não teria tido uma formação, porque eu venho de família pobre, minha família não tinha condição de pagar uma faculdade para mim, que foi através do futebol que eu consegui fazer minha faculdade e me formar, e que elas foquem nos estudos dela. Por mais que ela diz, ai tia, mas eu não gosto de estudar, e eu falo para elas, a tia também não gostava de estudar, mas a tia tinha a obrigação de estudar, porque a tia se via futuramente como uma professora, e é o que eu estou hoje. E eu digo para elas que elas têm que focar nos estudos dela, por mais que elas não gostem, mas elas têm que focar, porque o futuro dela é o estudo e não o futebol. O futebol vai ser um amor, uma paixão que elas vão jogar pro resto da vida delas, mas que o estudo vai direcionar o que é que elas vão ser futuramente. Sim, ela pega no pé da gente, ela fala que não é pra gente focar só aqui, que é pra gente focar no estudo, que não é pra a gente deixar de ir pra escola pra querer ficar jogando aqui, que é pra gente não ter nota baixa, que senão ela diz que vai dar castigo na gente, vai passar um tempo sem ir pro projeto. Aí eu acho que isso ajuda mais as meninas a se interessar mais, a saber que seu estudo não vai pra frente. A Andreina é uma menina que gosta muito de dormir, Então o projeto já deu assim, ela já tem mais responsabilidade, né? Tem aquela responsabilidade de acordar cedo que ela não tinha, né? Não gosta de estudar.
Então, com o projeto ajudou muito na vida dela. A menina olímpica é uma mãe, praticamente, educou. Em relação ao estudo, não é nota boa, mas também tô indo. O trabalho que vai seguir pra agora. O time que tá com a bola, trabalha a bola em movimentação, no espaço de jogo. Fazer gol lá. O espaço todo determinado é o telefone, sempre da acreditar. A maioria das meninas são da periferia, né? Então são garotas sonhadoras, né? São garotas que sonham, garotas que muitas vezes elas têm que sair até do projeto por conta de que não tem dinheiro para pagar o transporte, entendeu? Não tem como, às vezes chega a época de ter que trabalhar para ajudar as famílias, muitas delas são arrimas de famílias, então é muito difícil para as meninas. Essa vai estar. E Mariana lá, ó, atrás da Carol. Ei, Maria! Meu sonho é ser jogadora profissional, mais pra frente, jogar na seleção brasileira, conhecer a Marta, conhecer a Tamires também. Também me inspiro muito na Tamires, uma jogadora que eu acho massa, que joga bem pra caramba. E melhorar mais também, evoluir mais no futebol e representar a mulher. Meu sonho é ser jogadora de futebol profissional. E eu também, que eu gosto muito de futebol. E o que é evoluir pra ti dentro do futebol? Acho que... pergunta difícil. Acho que é ter mais habilidade com a bola, sair daqui e jogar num time, não, que também é um time, mas jogar na seleção brasileira, jogar pelo meu país, e isso aí. Se é o sonho dela, ela tem que correr atrás, porque se um dia lá na frente der errado, ela nunca vai dizer, meus pais não me apoiaram, ela nunca vai dizer isso, porque a gente sempre tá aqui apoiando ela, né? E se é o sonho dela, ela tem que correr atrás, né? Ela tem que correr atrás. Que a dimensão do menino olímpico é maior do que a sociedade tem conhecimento, tá? Porque daqui não sai só atletas. Nós já colocamos 16 jogadores em seleções brasileiras. A gente pode dizer que isso aqui é um projeto onde a gente ajuda as meninas a ganhar um rumo, mas o rumo delas, e geralmente quando não é para o esporte, é na educação. Eu acho que hoje o que está faltando para o menino olímpico é uma parceria com a grande universidade. Uma parceria com a universidade que abrace, sabe? A gente está de braços abertos e a gente quer exatamente dar para essas meninas um curso superior. Eu vejo fazendo uma faculdade veterinária e continuar jogando, mas eu pretendo estudar também. Terminar meus estudos, fazer uma faculdade, ganhar um diploma. Se não fosse o projeto na tua vida, como era que você estava hoje? Eu acho que eu estaria em casa sem fazer nada, porque não ia estar com perspectiva de vida para nada. Porque foi no futebol que eu via o que eu queria, eu buscava aquilo que eu queria, eu sempre busquei estar conquistando os meus objetivos. E se eu não estivesse aqui no projeto hoje, eu acho que eu estaria em casa, sem perspectiva de vida nenhuma. Tem diferença, Luana, daquela época quando você entrou no Menino Olímpico, que eram homens trabalhando meninas, para hoje, sendo você mulher, que tem um trato melhor com as meninas? Eu acho que tem uma grande diferença. Eu vou falar na minha vida profissional como atleta, que eu já passei por vários clubes, como eu falei. Da maioria dos clubes que eu passei, o meu treinador, o cara que comandava a equipe era um homem. E eu falo situações assim, que eu acho que a maioria das meninas que jogam futebol hoje, profissional, elas passam. A diferença de ter um técnico homem numa comissão é diferente de um técnico como mulher, porque eu também já tive treinadoras, mulheres tomando à frente de um clube. E a diferença é muito grande, ainda mais para a nossa parte íntima.
Que tipo, a treinadora que era aqui de um clube que eu passei, ela já sabia os dias certos de pegar pesado no treinamento físico, ou que ela podia falar um pouco mais com voz alta com aquele atleta, os dias certos, porque a gente sabe que nós mulheres, quando estamos naqueles nossos períodos, a gente, querendo ou não, a gente precisa de uma atenção melhor e eu acho que a mulher no comando, ela consegue trabalhar isso com o atleta, trabalhar essa parte quando a mulher estiver nessa parte chata, né, que a gente sabe que é TPM, a gente fica melosa, a dor de cólica vem, e uma mulher à frente de uma equipe, ela vai entender, ela super entende. Quando eu passei em outras equipes que a mulher estava nesse período dela, geralmente os técnicos falavam, isso é frescura, isso não existe, vocês têm que aprender a lidar com esse tipo de situação. E tipo, isso pra gente mulher, que só nós mulheres sabemos que a gente sente quando a gente está nesse período, é complicado. E tipo assim, uma mulher no comando, ela vai entender outra mulher, porque ela é mulher, ela sabe o que é que a gente está passando. E um homem, ele nunca vai saber o que uma mulher passa quando a gente está no nosso período de TPM, a gente está estressada. Enfim, e essa é a diferença, que a mulher no comando, ela vai conseguir entender a gente melhor, mulher, do que um homem em si. Você percebe essa união dessas meninas desde lá do início? Elas sempre foram amigas, sempre foram, se ajudaram dentro do projeto? Sempre a gente percebeu essa união delas. Então elas compram, digamos assim, a parada das outras, né? Dentro do projeto sempre teve essa questão. Lógico, né, que sempre tem um ou dois que sai dali do contexto, mas a gente procura trazer para dentro do contexto. E essa pessoa que está sempre por fora, por longe, na verdade ela está precisando ser inserida. Então aqui é que a gente faz esse trabalho. Não dá para mim chutar a bola, toca a bola, amor. Não chuta de qualquer jeito não, só domina a bola e chuta a bola para fora. O intuito é o quê? Fazer o gol, né não? Então faz, capricha, vamos! No Menino Olímpico a gente teve sempre uma união entre nós. Até em questão de treinamento, a gente não olhava para esse lado da estética não, de uma mais bonita que a outra tinha um corpo melhor que a outra, a gente nem olhava isso não. A gente procurava sempre estar unidas, uma se apoiando na outra, a gente procurava sempre, a gente sabia a hora que as meninas estariam com algum problema, que elas já chegavam meio caladas ou chegavam com semblante de tristeza, a gente já começava a chegar perto e perguntava a elas o que estava acontecendo, se a gente poderia ajudar de alguma forma. A gente sempre teve uma união. A gente se cobrava muito, principalmente dentro de campo, dentro dos treinos. Quando uma não estava concentrada por algum problema, a gente ia lá e conversava, tentava ajudar de alguma forma. A gente nunca teve essa rivalidade de estar olhando para o outro lado, de tu sabe jogar melhor que eu, ou tu sabe fazer algo melhor que eu. A gente nunca olhava para esse lado, a gente juntava um pouquinho da experiência ou do que cada uma sabia, juntava ali dentro dos treinos, dos jogos, para a gente estar podendo ajudar a equipe, né? Que era o mais importante. A união de todas prevalecia sempre. Eu, a família, a parte do prefeito todo gritando, gente, tem que descer para nós subir. Muitas das vezes eu nem subi, porque eu acho que eu deixava mais a Camila subir do que eu. Porque quando a gente chamava alguém para vir, ouvindo, pode falar que eu tô ouvindo. As meninas nem ligavam e nem vinham, então eu não vou subir não, aí a Camila só que ia. E como é que é ser mulher que joga futebol hoje em dia no Brasil, para você? Graças a Deus que o futebol feminino ele está sendo muito valorizado, muito mesmo. E hoje a gente consegue ter mais visibilidade, hoje a gente consegue ter mais respeito, hoje a gente consegue, querendo ou não, ter mais apoio, né? Tanto quanto imprensa, principalmente quanto imprensa. Antigamente você não conseguia ver um jogo de futebol na televisão. E hoje você consegue já ver muitas emissoras fazendo jogos de futebol feminino. E isso é uma luta que a gente sempre quis ter, né? Jogos femininos passando na televisão e hoje a gente consegue ver isso, a gente consegue ver estádios lotados para assistir uma partida de futebol feminino, não só masculino. E a gente esperou muito esse momento e hoje nós estamos vivendo esse momento, tipo, de apoio, todos apoiando o futebol feminino. A gente precisa de mais valorização, mas a gente está tendo, graças a Deus, muito apoio para a modalidade e a modalidade só vem crescendo com esse tipo de apoio. Tu acha que hoje em dia o futebol feminino está mais valorizado do que na época que você... Com certeza, e muito, muito. Antigamente, quando eu comecei a jogar no projeto, eu lembro que a gente só jogava por camisa, a gente não tinha ajuda financeira de nada.
tinha ajuda financeira só de passagem. O professor Chagas, ele conseguiu só o dinheiro das passagens para a gente ir para os treinos e voltar para casa. Só isso. A gente jogava por amor mesmo, a camisa, ia lá e tinha que lutar pela uma bola, tinha que ir lá lutar pelo uniforme. E era bastante difícil. Hoje não, hoje a gente vê os clubes aí pagando as jogadoras, pelo nível de futebol que elas apresentam nos clubes. E isso é muito importante para a modalidade, muito importante para o futebol feminino, que a gente vê que a gente está sendo valorizada por a gente jogar futebol. E isso é importante para a modalidade. A gente ouve falar muito em empoderamento feminino, né? Que lugar de mulher, onde ela quiser. E o menino olímpico, ele acaba trabalhando isso nessas meninas. Como é que você, como professora, trabalha isso durante os treinos? Eu procuro falar para as minhas alunas que o preconceito ele vai sempre vir, mas que elas não deixem esses preconceitos mudar a cabeça delas, mudar o foco delas, que elas consigam sempre manter o seu foco, por mais que o que falarem para ela de negativo afete a mente delas. E eu falo sempre para elas que eu sofri preconceitos. Futebol é só para homem, mulher não pode jogar, porque mulher tem que estar em salão, mulher é só para negócio de maquiagem, mulher é só para estar em cozinha. E eu procuro falar para elas que elas não devem ligar para isso. Algumas alunas da gente já relataram algumas situações para a gente. Que a mãe diz que não vê a filha como jogadora, porque ela não tem jeito, ela é ruim. E eu sempre falo para elas que elas têm que treinar. Porque elas vindo treinar no projeto, elas vão mostrar para a mãe dela, para o pai dela, que ela pode sim se tornar uma jogadora, que ela sabe sim jogar. E que eu até falei para elas, que elas não devem ligar até para o que o negativo os pais dela falam para elas. Muitas delas algumas chegaram chorando aqui: tia, meu pai disse que eu sou ruim, que eu não sei chutar uma bola, que eu não sei dominar uma bola. E eu vou sair do projeto. Aí eu falei para elas: olha, eu não vou deixar você sair do projeto. Foque no projeto, não falte treino, venha todo dia para os treinos certinho. Que eu tenho certeza que você vai mostrar para os seus pais que você consegue jogar bola assim, que você consegue fazer o que eles acham que você não consegue. Então isso a gente mostra para elas, dá força para elas. E é isso que a gente tem que ser. Futebol feminino é isso. Alguns anos atrás existia aquele grande preconceito que futebol é só para homem, aquela balelação que todo mundo sabe. E hoje, graças a Deus, o futebol está mudando, mas ainda existe esse tipo de preconceito, mas que se é isso que ela quer para a vida dela, se é isso que ela quer jogar futebol, elas não têm que ligar para esse tipo de preconceito não, elas têm que ir lá e jogar, porque futebol não tem cor, não tem raça, futebol todo mundo pode jogar. É muito maneiro, né, cara, esse trabalho da Luana, né? Eu acho lindo as meninas. É.